Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Judas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estávamos vendo até o julgamento no verso 9, e hoje nós vamos falar sobre os falsos mestres e as profecias até o verso 16. Do verso 10 ao verso 13, ele volta a falar especificamente destes falsos mestres, que eles chamam de heréticos. Ele fala sobre o orgulho deles. Ele já tinha falado disso antes, a gente já viu isso nos vídeos anteriores. Esses falsos mestres eram orgulhosos. Por que eles eram orgulhosos? Eles achavam que o que eles conheciam era superior ao conhecimento de qualquer pessoa. Então, eles se achavam superiores no conhecimento em relação a qualquer pessoa, inclusive aos poderes celestiais. Então, eles se arrogavam numa posição superior. E agora, Judas diz o seguinte: eles acham isso. Eles acham que conhecem, mas na verdade, eles não sabem de nada. Porque se eles soubessem alguma coisa, eles viriam a se confessar, ou eles iriam dizer efetivamente que eles não sabiam de nada, porque o conhecimento de Deus é muito superior, porque o conhecimento das coisas de Deus é muito superior. Então, se eles confessassem isso, eles estavam, na verdade, falando a verdade, na verdade, sendo certos, sendo corretos. Judas acha que eles apenas se tornavam arrogantes e orgulhosos por achar que eram superiores, quando, na verdade, eles estavam muito enganados. Eles estavam cegos, eles estavam surdos, cegos às coisas espirituais, porque eles não viam a verdade, eles viam aquilo que eles diziam ser verdade. Eles tinham que confessar que aquilo tudo era mentira, era falso. Eles eram surdos à chamada de Deus, eles não ouviam a voz de Deus, eles não ouviam as correções de Deus. Então, tudo aquilo que eles sabiam era o que valia para a vida deles. Eu faço o que eu quero porque eu sei de tudo. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Quantos de nós conhecemos pessoas em todos os lugares, inclusive dentro da igreja? Você não tem nada para me ensinar porque eu já sei de tudo. Deus não tem nada para me ensinar porque eu já sei de tudo. Eu conheço tudo. A minha vida cuido eu e eu sei o que estou fazendo. Deus nem sabe como mover a minha vida. Eu é que sei. Isto é orgulho. Isto é arrogância. Então, se eles não ouvem mais Deus, então Deus não tem como conversar com eles. Porque se eu me nego a ouvir alguém, eu não vejo as correções. E Deus então abandona, porque ele não vai falar mais, ninguém vai escutar mesmo. Até porque fala, a pessoa não ouve. Então está abandonada àquilo que acha que é correto na sua vida. E qual é o resultado disso? Turbulência, mal, sofrimento, terror, ilicitude nas coisas. E aí vai ter que pagar por tudo isso, mas vai pagar sozinho, porque não ouviu o que tem que ser ouvido. Isto vai levar ao que se chama de pecado. E o fim do pecado é a morte. Portanto,
este orgulho e esta concupiscência, diz Judas, vai se tornar mortal. Ele vai acabar morrendo espiritualmente, fisicamente, espiritualmente, porque ele se nega a ouvir a verdade, ouvir o correto e fazer o que é certo e o que é correto. Ele dá aqui para nós 3 exemplos. Ele fala do exemplo de Caim, ele fala do exemplo de Balaão e ele fala do exemplo de Coré. Quem foi Caim? Caim foi um assassino. Ele foi o primeiro assassino que se tem notícia. Eles assassinam as almas das outras pessoas. Caim não tinha o mínimo de cuidado com o seu irmão. Eles eram invejosos, anárquicos, insatisfeitos. Eles forçam os seus irmãos à morte, porque eles estão ensinando coisas erradas. Coisas erradas igual a pecado, igual a morte. Portanto, quem assassina espiritualmente alguém ou outra pessoa é um assassino. Ele é um Caim. E os falsos mestres eram Caim. Eles eram assassinos. Eles assassinam espiritualmente as pessoas. Ele fala de Balaão. Se o amado lembra de Balaão, lembra que Balaão foi chamado, né, por um conjunto de reis para amaldiçoar o povo de Deus. E ele tentou por 3 vezes amaldiçoar e não conseguia amaldiçoar. Aliás, o que ele tentava, o que ele fazia era só abençoar, porque não vale encantamento contra as tendas do povo de Deus. Até a mula falou com ele e ele não escutou. Mas ele fez isso por quê? Ele fez isso porque ele estava ganhando dinheiro. E ele lá no final, quando ele viu que não conseguia fazer a maldição, ele então fez uma pegada, ele fez uma emboscada espiritual. Ele envolveu Israel na imoralidade e na idolatria em Baal-Peor. Em Baal-Peor, ele fez com que as pessoas que não podiam ser amaldiçoadas porque Deus não deixava, eles fossem levados ao erro, levados ao engano. Balaão fez isso por dinheiro. E muitos destes hereges, muitos desses falsos mestres fazem as coisas por dinheiro, por posição, por status, por aparência, por poder. Muitos desses falsos mestres daquela época e de hoje são Balaão avarentos. O terceiro exemplo é Coré. Coré, o rebelde. Coré e o grupo de pessoas que foram atrás dele, eles se insurgiram contra a autoridade de Arão e de Moisés. Arão e Moisés tinham sido colocados como líderes do povo de Deus na saída, na libertação do Egito e em toda a transposição do deserto. Chegou o momento que Coré disse: quem é você mais do que eu? Quem é você mais do que eu? Como assim? Deus te colocou como meu chefe? Não quero. Eu sou chefe. Eu quero ser chefe, eu tenho condições também. Ele era rebelde. Ele se insurgiu contra a liderança que o próprio Deus colocou. E tentou dar um golpe, tentou derrubar. Ele achava que podia fazer melhor
do que Moisés e Arão. E ele podia adorar a Deus do jeito que ele queria. E não como Deus queria ser adorado. O que aconteceu? A revolta foi debelada e eles foram tragados pelo chão, pelo solo. Ou seja, ele, o líder, e todos os outros que com ele estavam na rebeldia morreram, porque o salário do pecado é a morte. Caim não tinha o amor. Balaão só tinha a avareza. Pecado não me importa. Coré não queria nem saber das ordenanças de Deus. Ele era insubordinado. Então ele está dizendo aqui, Judas está dizendo aqui, que os falsos mestres são assassinos, avarentos e rebeldes. Eles mesmos se apacentam. Eles são egoístas, são pastores de si mesmo. Coisa que já tinha sido denunciada pelos profetas, coisa que já tinha sido denunciada pela doutrina, né? Pelo próprio Cristo. Então eles estão aqui sendo comparados a esses três malfeitores. Judas usa mais 4 metáforas, 4 exemplos diferentes da nuvem, das árvores, das ondas e das estrelas. Ele diz que esses falsos mestres são nuvens que só trazem promessa de chuva. Quando está carregado de nuvem, você diz, vai chover. Mas não vem chuva nenhuma. Essas nuvens não dão uma única gota d'água à terra que está ressequida. As pessoas que estão sem esperança não recebem uma gota de água de esperança desses falsos mestres. O ensino deles é inútil. O ensino deles é vazio. Eles se acham iluminados, mas eles não têm nada para oferecer. O seu ensino não nutre, não aplaca a sede, não tem conteúdo. Ele fala sobre árvores frutíferas estéreis, que significa árvore frutífera estéril, significa que o fruto não presta para comer, o ensino não se presta. Não dá para se nutrir daquilo que eles falam, daquilo que eles dizem. Não tem conteúdo, não tem substância. A árvore está estéril, está seca, não tem fruto. E elas serão desarraigadas. O que quer dizer desarraigada? Toda vez que a palavra fala em desarraigar, ele está falando em julgamento. Eles vão ser julgados pela água que eles não dão, pelo fruto que eles não dão, e serão retirados. Eles são como ondas bravias no mar. Depois de uma tempestade, depois de uma tormenta, se o amado já viu, a água do mar fica suja, ela fica com uma espuma escura. A onda não produz coisa límpida, não, ela está suja. Ela espuma a sua própria imundície. São ações vergonhosas que se prestam para quê? Para sujar as pessoas. Não limpa nada, muito pelo contrário. São ondas que não trazem limpeza, que só trazem sujidade. São estrelas cadentes, são estrelas que estão aprisionadas e que caem, destituídas da sua luminosidade, aprisionadas em trevas, engolfadas em trevas. Eles se dizem iluminados, mas eles não têm luz. Muito pelo contrário, eles só trazem trevas para as pessoas. Eles se desviam e aqui só dá para esperar condenação.
E é interessante que ele fala aqui, ele dá duas palavrinhas. Em grego, ele usa planetai, que é errante, que vem a palavra planeta, e plane, que quer dizer erro. Então, eles estão dizendo que estrela cadente, ele não é um planeta que traz luz, um astro que traz luz como o Sol. Não! Ele é um errante, no sentido de que ele só traz erro. Em verdade, eles eram perigosos. Sabe quando aparece só uma ponta de rocha dentro d'água e você acha que só tem aquilo e lá por baixo é um monte de rocha? Eles são rochas eles são perigosos como rocha que é submersa. Ele é egoísta como um pastor perverso, inútil como uma nuvem sem chuva, morto como uma árvore estéril, sujo como um mar que espuma a sujidade. E eles serão condenados, tão certo como os anjos que caíram, como as estrelas cadentes caem. Eles serão condenados. É isso que Judas está falando. E aqui ele cita de novo Enoque. E ele fala que Enoque foi o sétimo, depois de Adão. Então, se a gente for ver, ele fala que Enoque é o sétimo depois de Adão. Por que ele fala 7? 7 era um número perfeito. O povo hebraico, ele dá significado aos números. 7 é um número perfeito. Quando ele diz que Enoque era o sétimo, ele está dizendo que Enoque tinha uma estatura muito melhor do que as que estavam do lado, das pessoas que estavam ao lado. Por isso que Enoque andava com Deus. A palavra diz isso. E ele lembra Enoque. Então ele fala que o julgamento vai ser exercitado sobre os ímpios, não só pelo que eles falam, pelo que eles fazem, mas pelo que eles pervertem as pessoas. Porque o Senhor mesmo diz: ai daquele que desviar um destes pequeninos. Ai daqueles, o Senhor fala isso. Ai é julgamento. Eles andam segundo as suas paixões, eles andam, ou seja, eles fazem segundo a sua concupiscência, o seu pecado, a sua idolatria, a sua falsidade, e fazem os outros andar junto com eles. Portanto, eles são responsáveis mais ainda, não só pelo pecado deles, mas pelo pecado de desviar aqueles que ouvem os seus ensinos errados. Então, cuidado, meu amado. Cuidado para não se fazer levar pelo falso, pelo ensino que não é correto, que não está nas Escrituras, que não está na palavra de Deus. Ele fala também que eles eram resmungões, resmungando, se lamentando, tudo que não presta, falando. Do que eles estavam se queixando? Eles estavam se queixando de Deus, portanto, eles estavam afastados de Deus. Porque a hora que você se queixa de Deus é porque você não está com Deus. Se queixando das pessoas, dos líderes da igreja, da palavra de Deus, do verdadeiro ensinamento, da santidade. Eles se queixavam de tudo. Eles se amaldiçoavam. Eles eram barulhentos, cheios de si, dizendo que Deus não me dá. Ou seja, eles achavam que eles seriam melhores do que o próprio Deus. O comportamento deles não era governado por Deus, não era governado pela santidade, pelo amor, pela misericórdia. Não. Era pelo seu próprio desejo, segundo as suas paixões. Ele estava no centro das coisas e não Deus. Eles estavam cheios de si e queriam impressionar os poderosos e não
os pobres, os tementes a Deus. Eles lisonjeavam os ricos, eles bajulavam os ricos. Isto é uma atitude de Balaão. Cuidado, meu amado, porque este ensino é pecado. E o salário do pecado conduz à morte. Fique atento, confira tudo que está sendo explicado, que está sendo dito, que está sendo pregado com a palavra de Deus. Se ela estiver em conformidade com a palavra de Deus, dita pelo Espírito Santo, então está correto. Amém, amados? Bons estudos.